Bem-vindos a mais uma transição. Connosco hoje temos o Hugo Sousa, diretor-geral da HMS Sport Consulting e triatleta de longa data. Bem-vindo, Hugo. Obrigado. Olha, a maioria das pessoas conhece-o como organizador de provas de atletismo, entre as quais a São Silvestre de Lisboa, possivelmente a mais visível das inúmeras provas que organiza e que completou em dezembro de 2017 10 anos. Desde já os parabéns. Obrigado. E mesmo enquanto atleta, é mais conhecido pelas inúmeras maratonas em que participou, tendo completado as Marathon Majors em 2016. Ora, mas nem sempre foi assim e é precisamente pela face menos conhecida que, portanto, para o público que nós gostaríamos de começar, o triatlo. Atualmente, e mesmo estando na moda, o triatlo continua a ser uma modalidade bastante pequena. Fala-nos como foi a tua chegada ao triatlo, uma modalidade praticamente inexistente em Portugal, no ano em que estávamos, como descobriste a modalidade, conta-nos lá como é que é. Descobri a modalidade em 92, na altura o Diário Notícias tinha uma equipa e o meu pai comprava com grande regularidade o Diário Notícias e na altura o Carlos Brito e outros atletas que faziam parte dessa equipa, o Diário Notícias tinha sempre um capítulo sobre os triatlos que iam acontecendo e eu achei aquilo interessante. Como tinha feito natação em miúdo, apesar de não ser competição, fazia natação de aprendizagem, gostava muito de correr, porque comecei a correr aos 10 anos e achei que não havia como experimentar. Entretanto, falei com 2 amigos e decidimos fazer uma estafeta no triatlo de Oeiras e foi assim que nós começámos. Eu e esses meus 2 amigos, acabei por ter que nadar e ter que correr, porque o que ia correr, eu era supostamente o único que sabia nadar, e um pedalava, que era o Frederico Jacó, e depois havia um que corria, e portanto acabámos por eu ter que nadar e ter que correr, porque o que ia correr faltou, e acabámos por fazer essa primeira experiência no triatlo. Ficou-me logo a saber a pouco, porque vi os outros todos a fazerem a prova toda, e nós entramos na perspectiva de estafeta, e pronto, e rapidamente comecei a fazer triatlo, e a minha primeira equipa foi o Belenenses, onde aprendi muito, e tínhamos um grupo espetacular, e portanto era de facto muito novo ainda, em 1992, e portanto tinha 18 anos, e nessa altura o triatlo estava praticamente a começar, já existia desde 85, mas ainda era uma modalidade muito embrionária, hoje em dia não tem nada a ver. E que diferenças é que notas no triatlo nacional desde esse início comparativamente aos dias de hoje? Eu acho que, acima de tudo, o triatlo na altura era feito muito pioneirismo e era quase um grupo de amigos que se encontrava de uma vez por mês ou uma vez de 15 em 15 dias para fazer uma prova. Havia sempre os churrascos a seguir à prova, isso era uma tradição, a sardinhada ou tipo as bifanas assadas e as febras, e era um encontro de família. Ainda há triatlos assim hoje em dia, em que há uma almoçarada a seguir à prova, mas isso não me recordo mesmo, eram raríssimas as provas em que não havia uma almoçarada a seguir, e portanto as pessoas ficavam sempre todas a conviver, e mudou muito, desde pequeninas coisas que hoje me rio quando vejo fotografias dos alguidares com água para lavar os pés ao lado da bicicleta, das toalhas para limpar os pés, das próprias maneiras de fazer as transições. Mas eu acho que o genérico lá e o principal continua lá, que é a paixão por fazer uma modalidade diferente e 3 modalidades numa só. Acho que isso continua lá. Agora há mais pessoas a descobrir a modalidade, e estas pessoas que estão a entrar agora são pessoas que muitas delas não têm passado esportivo. Antigamente quem se metia num triatlo tinha algum passado esportivo, eram muito poucos os que entravam assim de cabeça num triatlo por medo, e hoje em dia há muitos que começam logo pelo triatlo e portanto têm algumas experiências de desporto, muito poucas, e começam logo por a modalidade de triatlo, o que é bom, pronto, só que hoje em dia as equipas estão mais preparadas, há muito mais treinadores, há muito mais clubes com aconselhamento, há muito mais sítios onde podemos procurar informação. E hoje em dia, eu recordo-me que na altura, a primeira vez que nós vimos o que é que era um gel, foi quando fomos ao Ironman na Rote e vimos umas saquetas com um líquido lá dentro e nem percebíamos bem o que é que era aquilo, e tudo a perguntar uns aos outros, e o nosso inglês na altura não era o melhor, e portanto gostávamos a perceber que aquilo era para comer. E, portanto, olha, vou agarrar exatamente nessa tua primeira vida no triatlo em 96, portanto, quando te estreaste na distância maior, portanto, na distância Ironman, com a tua participação no Ironman em Roth, na Alemanha. Fala-nos então um bocadinho dessa tua participação, como é que foi a aventura? Sim, nós para ser verdadeiro, eu fazia parte de uma equipa que era o Cruz Quebradense, na altura, e o diretor da nossa equipa, que é o Alfredo Teixeira, e outras pessoas que estavam connosco, o António Jordano, no ano anterior e nos 2 anos anteriores tinham ido. E em 95
o Alfredo ofereceu-me a possibilidade de assistir ao Ironman de Roth. Portanto, a minha primeira experiência em Roth até foi a assistir, a acompanhar os meus colegas, e eu disse logo, bem, tenho que fazer isto, e só que em 95, quer dizer, tinha 21 anos, fazer um Ironman com 21 anos era assim uma coisa completamente louca. Eu disse, vou fazer, e vim de lá, disse aos meus pais que queria fazer um Ironman, e o meu pai quase me bateu e disse, isso é completamente, a mim, ao Alfredo e aos outros todos, disse, não, tenho que fazer isto, e porque foi tal a emoção que aquilo me provocou e que decidi rapidamente inscrever-me. Não havia e-mails, não havia internet, era muito difícil de comunicar nessa altura, as inscrições eram feitas por carta e preenchia-se os nomes em papel, enviava-se por correio, esperávamos que chegasse uma carta, já havia o fax e, portanto, o Alfredo tinha alguma facilidade em fazer isso. E foi de facto uma experiência que me marcou para a vida, e nesse ano decidimos sair de cá 1 semana e meia antes de carrinha, levámos 4 dias a chegar a Roth, fomos parando, saímos de cá numa quinta-feira ou numa sexta, não me recordo bem, fizemos uma prova na semana antes, no domingo antes de Roth em França, e depois chegámos, penso que a Roth tipo na terça-feira. Foi de facto uma coisa diferente. Hoje os tempos são outros, as pessoas viajam na quinta-feira para fazer a prova no domingo, e levam 2 horas a lá chegar, e portanto aquilo marcou-me de facto. Tenho muitas memórias e já passaram muitos anos, já faz este ano 22 anos que lá fomos, e de facto foi uma coisa que marcou, foi uma experiência para a vida. A prova continua com a sua gênese, já na altura era um evento espetacular. Eu recordo-me que hoje em dia é tão fácil de comprar as fotografias de qualquer prova que vamos, e na altura, e eu por não ter possibilidades de as comprar, recebi em minha casa uma folha em papel por correio com os quadradinhos em papel fotográfico colados na folha, que eram as fotografias que se podiam comprar. Eu na altura não comprei, porque o meu pai não me quis comprar aquilo, eu não tinha possibilidades de comprar. Cerca de 10 ou mais de 10 anos depois é que vim a descobrir, a minha mãe encontrou essa carta lá em casa e mostrou-me. E eu, entretanto, mandei uma história engraçada, aquilo nem havia lá e-mail, possibilidade de, e depois andei à procura no Google e descobri que aquilo era a empresa embrionária que veio dar origem à Marathon Photo, e que veio a dar origem depois que hoje em dia é a Marathon Photos, que vendem fotos para o mundo inteiro. Mandei-lhes então um e-mail a dizer que tinha estado em Rota em 96, podia comprar as minhas fotos da altura, que na altura ainda eram em negativo. E eles foram aos arquivos dos arquivos e encontraram as minhas fotos, e consegui comprar as fotos mais de 10 anos depois. Um sabor muito especial. Não, claro. Sim, a vantagem do negativo. Provavelmente já não existiriam. Já se calhar já não existiriam, e lá estava o negativo nos arquivos quaisquer, e portanto acabei por comprar isso. Ainda tenho lá em casa essa folha com os quadradinhos, os thumbnails das fotografias em pequenino, recortadas e coladas numa folha. Portanto, as coisas de facto evoluíram muito, e ainda bem que evoluíram, faz parte. Bom, e continuando nesta senda cronológica, após alguns anos como atleta, começaste a enverdar por outras funções no meio do triatlo. Entre elas, fundaste aquela que terá sido provavelmente a primeira empresa dedicada ao triatlo, a Trimania. Explica-nos como é que foi criar a tua primeira empresa e quais as motivações para tal, o que era a Trimania, como surge. Sim, a Trimania era um bocadinho dar continuidade à paixão que eu tinha pela modalidade, e também um bocadinho ao meu, talvez, espírito empreendedor e de negócio que eu sempre tive em mim, desde miúdo. E eu, quando criei a Trimania, era de facto muito novo, e portanto, quando fomos a Roth, no ano em que já fui competir, em 1996, a tal história que eu estava a contar do gel, deparei-me comigo com um monte de coisas que não haviam em Portugal, a i5, a Zip, imensas marcas, e disse, mas porquê é que isto não é em Portugal? Porquê é que ninguém vende isto em Portugal? E quando vim de Rota em junho de 96, os meus sogros, na altura, ainda não eram meus sogros, eram os pais da minha namorada na altura, hoje meus sogros, tinham em casa um fax, e eu escrevi uma carta à mão para a i5, a dizer, olha, eu quero ser o vosso distribuidor em Portugal, mas sem saber minimamente no que é que me estava a meter. E eles, 2 dias depois, recebi uma carta toda bonita, ainda me lembro do nome do senhor, e a dizer, sim senhor, pode ser distribuidor em Portugal, pode fazer uma encomenda, está aqui a folha de encomenda. Eu vou encomendar a i5, e portanto juntei-me com mais 3 amigos na altura para criar a Trimania. Era eu, o Paulo Nunes, o António Jordão e o Mário Machado, e decidimos criar a Trimania, os 4, e foi assim uma loucura, e portanto nem sabíamos ao que é que íamos. Cada um na altura deu 100 contos, criámos a empresa com 400 contos e mandámos vir
200 contos de i5, meti tudo na garagem dos meus pais, pronto, é verdade, estas histórias de começar numa garagem foi mesmo assim. O escritório era a minha escrivaninha onde eu estudava para a universidade, eu estava ainda na universidade e portanto comecei no mundo e portanto era muito engraçado porque ia às lojas bater às portas para vender i5, depois comecei a ter a Zip logo a seguir e depois a Schwalbe e uma série de marcas, ia às lojas vender, quer dizer, eu na altura era um miúdo, não é? Tinha 21 anos e, portanto, as pessoas encaravam-me assim, mas a empresa é minha, aquilo era um bocado... E depois aquilo foi crescendo, correu muito bem. Entretanto, os meus sócios foram, por razões pessoais, afastando-se da empresa, uns porque mudaram de região onde viviam, outros porque não tinham disponibilidade, tinham os seus trabalhos e, portanto, acabei purificando. Segui a minha carreira normal de trabalho, acabei a faculdade, fui trabalhar para a Portugal Telecom, mantive a Trimania durante alguns anos. Depois acabei por a vender, é uma das coisas que mais me arrependo foi por ter vendido a Trimania, foi numa fase difícil da minha vida em que a minha mulher estava grávida de gêmeos e estava de cama e acabei no meio de um treino por vender a Trimania, num treino de corrida, por vender a Trimania entre o início do treino e o fim do treino já tinha vendido a empresa. E portanto um amigo meu disse que gostava muito de me comprar a empresa e que aquilo era o sonho de vida dele. E disse, eu estou sem de vida, eu estava de facto muito cansado, porque tinha a Trimania, tinha a minha mulher de cama, tinha a APT onde trabalhava e portanto tive ali um momento de fragilidade emocional e depois vendi a empresa assim num ato meio louco. Foi bom na altura, porque a verba que ganhei com a venda acabei por ajudar a pagar a minha casa e por aí afora, e portanto foi de facto uma coisa que trouxe um incremento de qualidade à minha vida, mas rapidamente me arrependi, fiquei sempre com o bichinho de continuar com as coisas e depois mais tarde acabei por criar a HMS. Mas antes disso, uns anos depois ainda fundaste o Clube Olímpico de Oeiras. É mais uma história sim também. Um grande sucesso esportivo, diga-se. E depois, finalmente, então depois chegamos à HMS, a diferença não há de ser grande, mas fala-nos um pouco deste período. O Olímpico foi, mais uma vez, uma coisa sem pensar muito. Aliás, como a Trimania também, portanto, mando-me para as coisas um bocadinho às vezes. Hoje em dia já não faço tanto isso, felizmente, mas se não houver também um bocadinho de dose de loucura, as coisas não avançam, não é? E, portanto, o que eu fiz com o Olímpico foi um grupo de amigos, o António Jordão, o Sérgio Santos, o Luís Almeida, já todos fazíamos triatlo e todos estávamos ligados ao triatlo e disse, pá, temos que fazer uma equipa mais a sério. Estavam também a disputar, na altura, uma série de jovens talentos, o Bruno Paes, e havia aqui uma série de necessidades de ter uma equipa mais organizada. Eu, como gostava muito da área dos patrocínios, e na altura agenciava a Vanessa Fernandes, e já ajudava alguns atletas com patrocínios, porque na PT trabalhava na área comercial, já tinha e era uma coisa que eu gostava de facto. Rapidamente consegui arranjar alguns patrocínios para o Olímpico, conseguimos viabilizar uma equipa e pronto. E hoje em dia, 12 anos depois, já somos 140 só no triatlo, que é assim uma escala já enorme. Vi ontem, federámos 117 pessoas, que é uma coisa que nunca imaginei, chegar a estas dimensões, e portanto hoje em dia já temos comissões de pais para quererem reunir com a direção da equipa, temos uma escola com 40 e tal miúdos, temos uma equipa de adultos amadores que estão a aprender a fazer triatlo agora, das tais pessoas que estão a chegar à modalidade. Temos 3 treinadores, portanto, a coisa ganhou umas dimensões grandes. Uma escala verdadeiramente profissional. Sim, ganhámos tudo o que tínhamos para ganhar, campeonato nacional longo, campeonato nacional olímpico, taças de Portugal, e portanto acho que os melhores triatletas nacionais praticamente todos passaram por a nossa equipa, e acho que é um motivo de orgulho. Eu sinto-me orgulhoso de ter criado o Olímpico, e é um projeto de amigos, e portanto também não funcionaria de outra maneira, porque é muito à base da nossa carolice, ninguém ganha nada com a equipa, e temos sido teimosos, já temos tido momentos difíceis de falta de disponibilidade profissional de todos, porque é mesmo assim, ou questões familiares, ou questões mesmo profissionais. O Luís Almeida é uma pessoa muito importante para a equipa, que dedica muito tempo à equipa. Quando uma pessoa como o Luís embarca, porque ele é marinheiro, embarca 2 anos para fora do país, num navio, a coisa fica muito complicada, e portanto, mas temos conseguido, e portanto a paixão pela modalidade tem mantido. Muita gente não sabe sequer que eu estou minimamente ligado ao Olímpico. Era mais visível nos primeiros anos. Nos primeiros anos, muita gente não sabe. Agora, há pouco tempo,
estava na piscina, no Jamor, à hora do almoço, e estava uma pessoa a falar do Olímpico e por aí fora, e eu deixei a falar até ao fim, e ela não sabia, estava-me a falar do Olímpico, a apresentar-me a equipa, que era bom, se eu podia ir para lá, e eu, pronto, ok, está bem. E eu não fiz depois, mas eu sou o presidente da equipa, e tipo, a pessoa não sabia, foi uma história engraçada, e portanto... Também o tal crescimento do triatlo. Sim, eu acho que isso é bom, eu evito, não quero que as pessoas digam, este aqui é o presidente, e por aí fora, não, e criou, não gosto de puxar, ter esse protagonismo que não é só meu, e portanto é de todos, e agir, sentir isso, e eu fico contente quanto assim é, não fico triste, a pessoa, então esse tipo não sabe quem eu sou, e portanto fico contente porque isso seja assim, e que ele estava a elogiar um projeto nosso, mas estava a elogiar uma das pessoas que criou o projeto, e portanto ele não sabia que era eu, e portanto acho que isso é ainda melhor. Para mim ainda me sabe melhor, e portanto isso é, porque não, tipo, isto não é do Hugo Sousa, e portanto é um bocadinho assim que eu vejo as coisas, e fico muito contente, e fico muito contente também quando vejo que isso acontece, por exemplo, que as pessoas valorizam muito o trabalho do Luís, do Vítor Cabrita, dos treinadores, das pessoas que estão aqui, porque nós reunimos uma vez por semana, abdicamos as nossas vidas pessoais, e já é muita coisa para gerir, são piscinas para pagar, são ordenados professores, é uma estrutura mini profissional, e portanto e não temos ninguém a trabalhar para nós na parte administrativa, que é uma coisa que de facto dá muito trabalho. E inscrever esta gente toda nas provas, bem, vocês devem saber mais ou menos o trabalho que isto dá. É muita gente, 100 e tal pessoas, é muita gente. Se com uma equipa de 20. Sim, é muito trabalhoso. A logística que dava. É muito trabalhoso. Sim, é muito trabalhoso. Olha, e sobre a HMS, conta-nos como é que foi criar algo do zero até o sucesso atual. E os desafios que tiveste para enfrentar, histórias curiosas. Sim, este ano, a HMS, sim, tenho muitas histórias. A HMS foi um projeto que foi crescendo, esse sim, de uma forma um bocadinho, quer dizer, não 100% estruturada, mas um bocadinho pensada. Eu, quando criei a HMS, a ideia original era só de ser agente de atletas. Eu, em 2004 para 2005, comecei a apoiar a Vanessa Fernandes, logo a seguir a ela ter alcançado um brilhante lugar em Atenas, que era uma miúda, era a atleta mais jovem presente na prova de triatlo nos Jogos Olímpicos, e portanto era uma miúda cheia de potencial. Na altura o Lino Barruns falou-me se eu poderia dar uma ajuda à Vanessa para tentar agariar alguns patrocínios. Eu disse-lhe claro que sim, e assim começou uma experiência de tentar agenciar atletas numa modalidade que ninguém conhecia, que era super difícil explicar o que era triatlo. E portanto lá fui, de um lado para o outro, ajudou muito o sucesso da Vanessa também, porque ela começou a ser uma figura pública. Senti de facto necessidade, porque a minha formação era economia, em melhorar um bocadinho, aprofundar os meus conhecimentos em termos de marketing. Fui fazer uma pós-graduação de 1 ano em marketing desportivo. Não contente com isso, fui fazer um mestrado de 2 anos em marketing, com a vertente de marketing desportivo aplicado a carreiras de atletas, ou seja, na altura a tese até foi o que é que um patrocinador valoriza numa celebridade desportiva, e essas formações, esses 3 anos, deram-me também alguma confiança para ir melhorando, e fui abordando também outros atletas. 2007 foi um ano em que a Vanessa de facto ganhava tudo, e ela tinha muita notoriedade. Comecei a trabalhar com outros atletas, fiz uma espécie de poupança, e disse à minha mulher que gostava de me despedir. Na altura já tinha 3 filhos. Foi uma coisa... Bom, eu nem sei até hoje como é que ela aceitou isto. Foi assim uma coisa... A sério. Uma coisa... Falamos sobre isso muitas vezes. Eu digo-lhe sempre obrigado por teu apoio. E ela disse, mas eu não te apoiei. Tipo, ela diz-me isso montes de vezes. Eu não te apoiei. Eu era contra. E eu, pronto, então olha, mas obrigado na mesma. Pronto, eu não sei como é que foi, mas eu fiz. E portanto foi assim um bocadinho... Em dezembro... fui ter com o meu diretor e disse, olha, vou-me despedir e vou sair, e portanto, obviamente vim com uma mão à frente e outra atrás, não tinha nada, não é? Na altura era responsável comercial de uma unidade, quer dizer, tinha carro, tinha telemóvel, tinha pessoas a trabalhar comigo, foi uma coisa radical, e de repente vi-me a trabalhar na sala onde estamos agora, sozinho o dia todo. A minha única companhia era a minha mãe, que aparecia por aqui de vez em quando, o dia todo, a fazer telefonemas. E despedi-me no dia, ou seja, comecei aqui dia 2 de janeiro de 2008, e pronto, e no dia 10 de janeiro, no dia 9 de janeiro, lembro perfeitamente,
tive uma, que é o meu dia de aniversário, por isso é que me lembro bem, tive uma reunião com o El Corte Inglês para tratar de assuntos de atletas e o senhor no meio disse-me eu gostava mesmo era ter uma corrida no meio da Avenida da Liberdade patrocinada por El Corte Inglês. Eu disse, então, mas quer ter, eu organizo. E ele disse, então, mas você tem estrutura? Tenho. E ele, então, mas conhece alguém da Câmara? Conheço. Eu disse, sempre conhecia, fazendo sempre que sim a tudo, e mesmo à comercial, e ele disse, então pronto, então se você conseguir é patrocínio. Eu, pô, ok, pronto, então saí de lá. Eu nem tinha bem ideia da prova. Olha que giro, se calhar era bom. A própria escolha da data de São Silvestre foi onde é que é a distância que eu tenho mais tempo para organizar isto. E portanto, se vem em janeiro, vamos fazer uma corrida de São Silvestre que nem existe em Lisboa. Pronto, ok, fui ter com a Câmara. Primeiro consegui-se um contacto com uma pessoa da Câmara, levou ali umas semanas. Na altura estava a apoiar também a angariação de patrocínios em 2008 para a Taça do Mundo de Triatlo que aconteceu no Parque das Nações. Conheci algumas pessoas na altura, lembro-me que a Rádio Comercial também conheci-os nessa altura. E portanto aquilo foi um bocadinho um misto. Conheci uma reunião na Câmara, a Câmara disse que não podia apoiar a prova financeiramente porque não estava no budget, no orçamento e por aí afora, disse, mas eu não quero apoio nenhum, só quero que me deixem fazer. E é curioso, pronto, ele disse, então pronto, se quer fazer, inicie-se o licenciamento e começámos a licenciar aquilo. Eu comecei a bater a portas e a arranjar patrocínios. Portanto, a primeira São Silvestre organizei a 100% sozinho, aqui nesta sala onde estamos agora. Fui pedindo ajuda a amigos e pronto, e hoje em dia recordamos de que tínhamos a prova às 5h30 da tarde e saímos daqui às 9 da manhã com 3 carrinhas, com uma grande tranquilidade, para ir organizar a São Silvestre de Lisboa, 3 carrinhas cheias de tralha e uns pórticos, e bora aí, alguém largou lá as grades, eu nem tinha verificado se as grades lá estavam, amadorismo e inconsciência total no que é que nos estávamos a meter. Um dia de chuva torrencial e portanto... A ignorância às vezes é uma benção. Não estávamos nervosos porque estávamos ligeiramente nervosos, mas pronto, tínhamos contratado alguém que ia fazer os chips, alguém que ia montar o pórtico da meta, pronto, aquilo tudo se compõe, não pensámos onde é que íamos comer, onde é que essas coisas que hoje em dia nem nos passa por a cabeça, não está tudo pormenorizado ao detalhe, e é giro lembrarmos desse dia. Aliás, nós fazemos agora, fizemos este ano os 10 anos e vamos homenagear até as pessoas que estiveram connosco nessa altura e continuam connosco 10 anos depois, que ainda são 11 pessoas que estão desde o primeiro dia, desde a primeira hora. E essa prova, nesse dia, se calhar por chover tanto, lembro-me que um quarto de hora antes da partida não estavam mais do que 50 pessoas na partida e tivemos 3.300 inscritos, 2.800 a acabar, que na altura foi um sucesso. Tivemos N histórias, houve alguém que deitou a caixa das medalhas para o lixo porque achou... Sim, porque uma não, deitou várias, porque aquilo choveu tanto que as caixas desfizeram-se e a pessoa, isto caixas desfeitas e lixo. E tinha as medalhas lá dentro e lembro-me de alguém que me estava a dizer, mas onde é que estão as medalhas? Ninguém achava, e eu estava a beber uma bebida que era e fui deitar uma garrafa de água para o caixote de lixo e olhei lá para dentro, são coisas do destino, e vi as medalhas, não, as medalhas estão no lixo. Entretanto já tinham passado alguns 300 atletas sem medalha e a partir daí começámos a dar medalha a todos. Felizmente nessa altura não havia Facebook, mas as pessoas nos matarem e nos desancarem completamente. O e-mail já existia e eu era sozinho, e portanto a seguir à São Silvestre de Lisboa tive aqui dias seguidos a responder a e-mails a pedir desculpa. Para entregar 300 medalhas. Não, e fui ao correio, meti todas no coisa, uma cartinha a pedir desculpas. Como tinham sobrado t-shirts, mandei uma t-shirt a mais a cada pessoa dessas tipo de compensação por o transtorno que lhe tínhamos causado, e pronto, e a partir daí, como correu bem a primeira São Silvestre, convidei uma pessoa que trabalhava comigo para vir integrar a HMS e pronto, e as coisas foram surgindo. Uma das pessoas que esteve connosco e que assistiu a essa prova e a correu era diretor do Clube Ana, do Aeroporto de Lisboa. Ele gostou muito da corrida, porque ele tentou descobrir quem era a empresa que tinha organizado aquilo, porque achou a prova de facto diferente das outras, tinha coisas diferentes, apesar de eu achar que aquilo estava horrível, e ele tentou descobrir quem é que era e rapidamente chegou a nós e disse, não, eu quero fazer uma corrida no Aeroporto de Lisboa. E ainda hoje a corrida do aeroporto existe, é o nosso primeiro cliente, e foi assim que as coisas começaram, e pronto, e a partir daí a história vai-se contar. Tocaste aí num ponto que é assumido por toda a gente e é bastante reconhecido, do qual tu fazes ponto de honra, que é a questão dos pormenores e da qualidade dos teus eventos. E eu já li alguns numa outra entrevista tua que não andas cá pelos números, embora eles sejam importantes, como nós todos sabemos, mas que procuras a qualidade.
Fala-nos um bocadinho dessa Sim, constante procura de querer melhorar e querer fazer mais. O que é que, porque não é um cuidado que se veja em todas as organizações. Obviamente toda a gente fala de qualidade, mas depois na prática pôr isso no terreno e preocupar-se com isso. É uma tentação muito grande correr atrás dos números, porque os números convertem-se em rentabilidade muitas vezes. Eu não penso assim, mas muita gente pensa assim no curto prazo. Eu acho que fazer crescer um evento e fazer com que esse evento se torne mítico, temos que dar boas experiências a quem participa neles. E só conseguimos que o evento continue a crescer de forma mítica, ou seja, aqueles que as pessoas ponham na lista anual deles de eventos, este tem que ir. Portanto, este é daqueles que só não vou, se estiver doente ou se a minha vida tiver algum contratempo. Agora, não ir por achar que o evento, e tal. Portanto, é por aí que nós queremos criar as coisas. Agora, criar um evento em que metemos mais 1000 atletas e esses 1000 atletas vão encrencar mais a prova, as pessoas não conseguem correr, não conseguem ir à casa de banho. Eu costumo dizer isto muitas vezes aqui no escritório a muitas pessoas. Para mim, a experiência de participação num evento começa desde o momento em que eu decido participar, ou seja, até que leio o anúncio do evento e que eu tenho visto cartazes de eventos em que não tem a data do evento. Ou alguns nem sequer têm a hora. Eu quero ver a que horas é que é esta prova. Portanto, isso já faz parte da experiência do atleta. Depois, o facto de ir ao site, o método de inscrição, se é simples, se paga rápido, o processo de levantamento do dorsal, o próprio helpdesk de atendimento, quando se liga para aqui para esclarecimento de dúvidas, e depois o antes da prova, quando chega à prova, se tem lugares para parar o carro, se não tem, claro, uma São Silvestre de Lisboa com 10 mil pessoas, não conseguimos parar o carro na Baixa, não é? Portanto, temos que esperar. Mas há informações como lá chegar, se há acordos com transportes públicos, as entradas nas partidas funcionam bem, se há casas de banho suficientes. E quando acaba a prova, até ao esclarecimento de dúvidas, olha, o meu resultado não aparece, o meu tempo não está bem. Portanto, para mim o evento é eu acho que isso é que faz a diferença e a forma como nós tratamos as pessoas. Nós temos aqui, e se calhar foi por ter trabalhado em empresas muito grandes, níveis de resposta e tempos de resposta limite para responder a e-mails. Os SLAs. Os SLAs, sim, é isso mesmo, era o que eu ia dizer agora. E, portanto, os SLAs que temos que atribuir, eu por ter trabalhado numa empresa de telecomunicações, tinha na altura grandes empresas e, portanto, era inconcebível uma empresa ficar sem telefone ou sem comunicações durante estar a dizer uma multinacional, esquece, agora você está 2 dias sem internet porque, olha, o cabo caiu. Portanto, isso não era impensável e, portanto, essa formação de base deu-me aqui alguma experiência. Portanto, a pessoa pelo menos tem que receber uma resposta a dizer, estamos a tratar do seu assunto, ainda não conseguimos resolver. E, portanto, numa prova como a São Silvestre de Lisboa, este ano tivemos cerca de 40 pessoas que não tinham as passagens todas. E as pessoas reclamaram, disseram, olha, eu não estou na classificação, mas nós não vamos pôr. Há organizadores que partem do princípio, classificam toda a gente. E depois é que vão vendo e vão desclassificando. Nós preferimos ao contrário. Quem não tem as passagens todas, assumimos que cortou caminho a alguns, não é? Que há alguns que efetivamente cortam-se. E, portanto, são estas pequeninas coisas que nós tentamos sempre fazer e tentamos que a prova não cresça. Às vezes é difícil resistir a isto, quando temos um vereador ou um presidente de Câmara a ouvir outros números de outras provas altamente inflacionados e explicar a um presidente de Câmara, como já tive que fazer várias vezes, ainda este ano várias vezes isso aconteceu, que não posso ir atrás dos números e, portanto, que aquela prova não pode crescer mais gente. E chega ao ponto de pegar num mapa, numa planta e explicar os metros quadrados daquele sítio versus pessoas, não cabem. E a pessoa só assim é que ela percebe. Fisicamente é impossível. Não entram, portanto, esqueça. Portanto, as pessoas nem cabem aqui. Portanto, como é que eu ponho uma partida com estas pessoas se eles não cabem? Ou muda. Então pronto, então é melhor fechar. Pronto, então assim é mais fácil. E também já tenho provado a muitos decisores de alguns clientes meus que outros números que são falados estão errados, porque basta ver uma fotografia de Google Earth, é impossível os números que o outro organizador anunciou aquilo cumprir-se, muitas vezes nem metade é, portanto basta fazer uma regra, comprimento vezes largura e ver que não cabem lá aquelas pessoas todas que foram anunciadas. Portanto, dizer que a prova tem 15.000, quer dizer, quando só lá cabem 5.000, alguém está a mentir. Mas isto é chato termos que explicar isto, mas felizmente os nossos clientes e os nossos parceiros estão-se cada vez mais a perceber disto. O que nós estamos a tentar todos fazer é dar qualidade, e como aqui corremos todos, e somos 90% da empresa é atleta, ou são atletas, e acho que isso ajuda muito. E tentamos fazer aos outros o que gostamos que nos façam a nós, é um bocadinho esse o lema, não é? Muito bem. Continuando a falar de triatlo, o último projeto é o Triatlon de Setúbal. Começou o ano passado, em 2017.
O que te levou a organizar esta prova? Bom, eu sempre tive, eu agora, com o avançar dos anos aqui na HMS e se calhar o facto de estar a ficar mais velho, as tais meias loucuras estão cada vez mais contidas e sempre tive muita vontade de organizar triatlos. O primeiro triatlo que apoiei bastante na organização foi uma Taça da Europa, eu não sei dizer o nome, na Madeira, que ajudei a Federação Triatlo a organizar e, portanto, colaborei. Já em 90 e muitos, sim, apoiei a organização, na altura com o presidente José Luís Ferreira, e, portanto, fui eu que andei nas montagens do percurso, ainda não havia nem sequer HMS, acho que ainda nem Trimania havia, e, portanto, sempre tive este gosto por organizar triatlos. Apoiei na organização das Taças do Mundo, quando eram no Parque das Nações, e quando criei a HMS, e como tenho uma empresa e tenho ordenados para pagar, tenho que fazer muitas contas antes de fazer um triatlo ou de fazer um evento qualquer ele que seja. E, portanto, não avanço para nenhum evento se o evento não é, pelo menos, sustentável, ou seja, posso correr um risco, mas tem que ser mínimo, ou seja, não vou avançar para um evento com o risco de perder 10.000 euros ou por aí fora. Tenho que fazer muitas contas e levei bastante tempo a fazer estas contas e depois também tenho que encontrar um sítio que de facto seja diferenciador, porque triatlos há muitos, provas de atletismo há muitas, a competitividade de locais é muito grande e, portanto, com esta relação fui ganhando com Setúbal e com a Câmara de Setúbal. No fim da meia maratona de Setúbal de 2016, disse à Presidente da Câmara e ao Vereador que Setúbal tinha tudo para ter um triatlo espetacular. Tinha a Rábida, paisagens lindíssimas, uma praia espetacular, uma baía de Setúbal linda, tem a Avenida Luísa Todi, que é uma avenida bonita, que dá para fazer uma corrida espetacular, tinha um anfiteatro, o Amaral, o Largo José Afonso, que é uma infraestrutura enorme, que permite ter uma meta e uma partida, uma meta e uma zona de convívio gigante que não há em muitos municípios. E, portanto, aquilo tinha ali imagem de crescimento gigante. E falei com eles e disse que gostava muito de organizar ali um triatlo, ainda com umas contas muito rudimentares, mas o meu pedido foi, eu só faria ali o triatlo se a prova tivesse a Rábida. Cortar a Rábida, esse foi o outro grande desafio, e de facto aí tenho que agradecer muito à Câmara de Setúbal por ter mesmo acreditado nisto, porque não foi de todo fácil convencer a polícia a cortarmos as praias, porque a ideia original do evento era em maio. O evento veio para abril exatamente para evitar que calhasse um fim de semana de praia, portanto a Rábida, aliás, hoje em dia, até no verão, aquilo está interdita, quanto mais pôr lá bicicletas e bloquear aquilo tudo. E foi um desafio conjunto que nós tentámos juntar-nos com a Câmara, decidi não procurar patrocinadores para a primeira edição, fomos nós que fizemos tudo e agarrámos o evento do zero, criámos o evento, fui ver alguns eventos lá fora, tentei trazer o maior número de ideias possível para a prova e acho que correu bem, quer dizer, eu não estava de todo, e as pessoas podem achar que isto vai ser vaidoso ou não estava de todo à espera do sucesso que o evento teve. Organizativo, nós tentámos fazer o melhor possível, mas o sucesso em termos de participação das pessoas a uma primeira edição, sem termos nunca feito um triatlo e as pessoas não nos conhecerem e por aí afora. O nosso grande objetivo era 150 atletas, porque eu fui ver as outras provas. O triatlo Cascais tinha chegados à meta 250, era um triatlo que já acontecia há uma série de anos, e portanto estava a comparar com este triatlo. Eu pensei, 150 inscritos é uma festa, e portanto aquilo chegou logo aos 150, vamos aos 200. Depois esgotou logo, quer dizer, estamos a esgotar isto 4 meses antes, se calhar dava para 300, mas abrimos aos 300, se calhar dá para 400. E chegou uma altura, 2 meses e meio antes, encerrámos aos 400, por questão de cautela. As inscrições neste momento estão praticamente a esgotar, faltam as 14 ou 15 para esgotar, e ainda faltam 3 meses para a prova, e portanto nós também decidimos parar nos 600, ou seja, um crescimento de 50% é um crescimento gigante no evento esportivo, portanto de 400 para 600, e portanto o tal cuidado com os pormenores está aqui visível, porque nós não queremos, eu acho que se duplicar o número de inscritos corre um risco muito grande de me esquecer de algum pormenor e de errar, e depois queima a prova. E agarrando exatamente agora nesta edição de 2018, quais são as expectativas e os objetivos que tens para esta segunda edição? Queremos fazer algumas pequenas alterações. A bicicleta queremos mantê-la igual. A bicicleta foi, porque eles todos têm que passar pela Avenida Luísa Todi, e portanto a bicicleta
e os cut-offs ao longo do percurso foram calculados em função de médias horárias. Se nós atrasamos muito aquilo e se o ano passado fechámos um bocadinho os olhos ali à saída da natação, que aquela natação não é propriamente fácil, deixámos mais 5 minutos toda a gente, porque a parte final tinha 200 metros com uma corrente, não era muito forte, mas aqueles nadadores menos preparados, portanto, estendemos aquilo um bocadinho e, portanto, não queremos também correr o risco de mudar a bicicleta sob pena de depois haver cruzamentos e por aí fora. Portanto, vamos manter a bicicleta e queremos mudar ligeiramente a corrida. Queremos melhorar a zona de animação, a zona de entrega de dorsais vai passar para a zona principal da prova, portanto, no ano passado era num local afastado. Vamos mudar também, queremos ampliar a feira da prova, que o ano passado acho que já foi simpática, mas queremos pôr a entrega de dorsais junto à feira para haver mais animação e, portanto, queremos criar uma zona de festival para que possa estar tudo concentrado no Largo José Afonso. Isso é uma das grandes novidades. Queremos aumentar para 200 participantes, para mais 200 participantes. Queremos ter um bengaleiro, o chamado saco de meta, que não tivemos o ano passado, que as pessoas, no ano passado já inovámos numa série de coisas em Portugal, que fez as pessoas terem alguém que lhes vai arrumar a bicicleta, o primeiro poder acabar e poder de imediato ir buscar a sua bicicleta, não ter à espera que o parque seja encerrado para poder levantar as bicicletas. Portanto, o curioso é o que ganhou a prova foi o último a levantar a bicicleta. Foi o Bruno Paes, e que eu tive que lhe telefonar: só Bruno, só está aqui a tua bicicleta, e foste o primeiro a chegar. Ele foi para o hotel, calmamente, tomar banho, calma que estou descansado. Não, nós queríamos desmontar aquilo e a bicicleta dele, mas o que é que eu faço a isto? Vendo a bicicleta ou quê? Não, porque normalmente as provas, quer dizer, dá para, o que ganha a prova normalmente dá para tudo, dá para ir almoçar e não sei o quê, portanto depois é que... E ele não estava habituado a essa coisa, e portanto toda a gente que ia acabando ia recolhendo as suas bicicletas e não estavam todos à espera, e portanto aquilo foi quase automático. As pessoas iam acabando, conviviam um pouco, recolhiam a bicicleta, e o Bruno estava naquela, descansado, tinha que o último acabar, para toda a gente ir ao parque, e portanto, não, e aconteceu esse episódio, portanto o primeiro foi o último a tirar a bicicleta. Portanto, queremos inovar um bocadinho estes detalhes. O ano passado já demos muitas informações aos atletas, com os guiões técnicos fomos fazendo, queremos melhorar talvez um bocadinho o briefing. Eu acho que já correu bastante bem, acho que as pessoas gostaram bastante, mas queremos melhorar ainda, e no fundo é melhorar a experiência das pessoas. E é isso, eu revejo muito nisso nos eventos de experiência e não nos eventos de marca. Aliás, ROT é um evento que começou assim. ROT era uma marca Ironman e era o Ironman Europa, e é curioso, eu agora voltei 20 anos depois a fazer o Ironman de ROT e fui à enfermaria e o senhor médico que me assistiu na enfermaria disse-me: era um velhote e tinha estado nas edições todas, calhou-me logo esse médico, foi uma história gira, e ele: então já fez-me Ironman? Fiz um e tal, então há quando? 20 anos, e o homem: então isso foi em 96, pois, foi em 96, isso era Ironman Europa, eu estava cá e tal. Portanto, na altura havia um Ironman só na Europa, e portanto, para terem ideia do que isto evoluiu, havia um único Ironman. Havia poucos no mundo. Havia poucos no mundo, na Europa havia um, e depois começaram a haver mais, chamava-se Ironman Europa, a minha medalha diz Ironman Europa, e aquela prova que ou seja, provou que era possível criar um triatlo sem uma marca, e portanto é um bocadinho essa a minha filosofia. Depois vieram criar eles próprios a sua própria marca, e portanto, de qualquer das formas, aquela prova em si vive não pela marca Challenge, mas por a terra rota, ou seja, porque há muitas provas Challenge que não têm, nem de longe nem de perto, a dimensão do que ROT tem. Portanto, ou seja, aquilo passou a ser, para mim, a meca do triatlo. Para mim é o melhor triatlo longo do mundo, de longe, já lá fui 5 vezes, fazer 2, ver 3, e portanto já lá fui 5 vezes, e este ano levei a minha equipa lá para tirarmos ideias e para aprendermos. Tivemos lá 5 dias a aprender. Este ano gostaria muito de lá voltar novamente, e portanto é uma prova que se aprende muito, e portanto eles provaram que não estavam dependentes de uma marca para criar um evento mítico, e é um bocadinho isso que... Não tenho as ambições de chegar ao nível de ROT, mas tenho a ambição de chegar a uma prova diferenciadora, e portanto o ano passado tivemos 40 espanhóis, este ano já estamos quase com 100, e portanto é um bocadinho assim. Tivemos 23 mulheres, este ano já estamos com 40, e portanto queremos que de facto isto seja uma experiência, que a palavra passe. Obviamente não andamos a promover mão a mão. Há tantos triatlos longos em Espanha, como é que nós duplicamos o número de espanhóis e não temos uma marca que se chama Ironman ou Challenge, que tem a comunicação, vai logo de arrasto. E portanto isso é bom. E é esse o nosso caminho. Eu revejo muito no exemplo de ROT,
eles criaram aquela comunidade, aquelas pessoas que ali vivem, sentem um orgulho enorme. E aliás, eu acho que também ajudou muito, 3 das vezes que fui ao Ironman de Roth, ficar em casa de pessoas de Roth, nos homestays, não é? E, portanto, acabei por ficar lá, vivi aquilo como uma festa, e portanto as pessoas tinham orgulho de dizer que tinham pessoas Ironmans em casa deles, e os amigos iam lá. Estou no primeiro ano, eu achei aquilo giríssimo, que as pessoas iam lá quase visitar o senhor só para ver, estes tipos são Ironmans e tal, e aquilo parecíamos quase os bichos do jardim zoológico que estávamos a ser observados, e era muito giro. E portanto, e eles iam para o trabalho deles e deixavam-nos na casa deles, e ficávamos lá 10 marmãs de Portugal abancados na casa deles, e portanto durante uma semana eles não queriam que nós pagássemos nada, nós ajudávamos na comida, com as despesas, mas eles não queriam, e eram casas, quer dizer... Isso era uma das tais coisas que havia nos primórdios, principalmente da longa distância, a questão dos homestays, desse orgulho em receber... Era um orgulho enorme, aquilo era uma coisa impressionante, e depois aquela família chegou a vir a Portugal, e nós depois, eles gostavam tanto de nós, mandávamos postais, na altura, mais uma vez, não havia Facebooks e coisas, eram postais de Natal, eu mandava postais de Natal a eles mandavam-me a mim, e tipo, eram coisas muito engraçadas, e eram uns velhotes que desporto zero, portanto, afinidade ao desporto não existia, e os filhos não faziam desporto, não tinham nada a ver, eram da música e por aí fora, nem havia sequer ali um link de dizer, olha, eu sou triatleta, vou chamar um triatleta para a minha casa, que hoje em dia ainda há muito disso, mas não havia nada disso. Portanto, eram as pessoas que diziam, não, tenho aqui um sótão enorme, ele ia pedir colchões aos vizinhos todos, toda a gente dormia no sótão, e era uma casa espetacular, com piscina e tudo, aquilo para nós era uma loucura, éramos miúdos, íamos daqui, quer dizer, era... E pronto, e estávamos encostados à meta de Roth, e eu por acaso este ano, e há 2 anos quando lá estive, andei a tentar recuperar mas o sítio, mas não consegui lá chegar. Gostaria muito de a voltar, mas não consegui. Falaste aqui um pouco do que é que a tua visão para o longo de Setúbal. Esse futuro inclui, por exemplo, crescer na distância. Já falaste aqui que não tens propriamente uma afinidade pela uma liga internacional. Não mas tenho, e a distância? A distância tenho muito mesmo. E já me lançaram esse desafio, a Câmara inclusive, e portanto tenho muita afinidade, assim como tenho nas corridas por uma maratona. Tenho muita gente a pedir-me para a HMS organizar uma maratona. Ainda não achei que fosse o momento, exatamente aqui como o triatlon. Vou um bocadinho a ganhar o momento, porque acho que essas coisas temos de ter um bom local, uma boa equipa por trás, a equipa tem que estar preparada, e portanto um Ironman assusta mais, não me assusta a capacidade técnica de organizar um Ironman, não quero organizar uma prova para 100 malucos, e portanto quero organizar uma prova que seja uma boa experiência para todos, não quero organizar uma prova que andem os malucos a andar de bicicleta 180 km e que não vejam ninguém, porque as cidades hoje em dia são muito afetadas por os eventos desportivos, e está aqui um trade-off muito complicado. Muita gente que organiza os eventos acha que é para o pessoal dos carros, mas eu encaro isto como a cidade é de todos, quer dizer, a cidade é dos que gostam de desporto e dos que não gostam de desporto, não é? E há pessoas que são um bocadinho facciosas nisto, não é? Não devemos também só dizer, então eu que ando de bicicleta ou gosto de correr, temos de ter, não posso cortar as ruas todos os fins de semana, não posso ter a Baixa de Setúbal cortada durante 18 horas, quer dizer, as pessoas vivem ali, não é? E portanto, têm que conseguir sair de casa, têm que conseguir entrar, quer dizer, e essas coisas, para uma Câmara também, compra votos, não é? E portanto, as pessoas sentem-se chateadas. E, portanto, eu se fosse munícipe em Lisboa neste momento, há corridas todas as semanas, quer dizer, eu quero sair de casa a qualquer hora, mais uma corrida. É normal que as pessoas dizem, estes tipos começam a chatear, e portanto, é bom que as câmaras percebam isto. Eu ainda não encontrei o momento certo para fazer isto, mas gostava muito de crescer na distância, até porque eu acho que fazer um Ironman é uma experiência de vida e para qualquer pessoa, e eu quero consolidar um bocadinho mais a marca do Setúbal Triathlon para depois crescer na distância. Temos percursos, temos ideias, a coisa está muito alinhavada. Preciso que isto ganhe um bocadinho mais de massa crítica nacional, que ainda não existe. E, portanto, acho que as pessoas ainda estão muito deslumbradas com determinadas marcas comerciais. E, portanto, ainda há muito aquele deslumbramento. E, portanto, as pessoas ainda precisam de experimentar outras coisas lá fora. Ainda não há muita gente a experimentar coisas lá fora para dar valor ao que nós temos cá dentro. E, como já há muita gente a fazer outros alvos, eu acho que é por isso que as pessoas também gostaram muito do nosso alvo, porque já têm um termo de comparação. E se nós fizermos agora um Ironman cá, o que acho que vai acontecer é que as pessoas
muitos virão aqui se calhar fazer a sua estreia no Ironman, mas vão sempre achar, se fossem na distância... Se vês um carimbo... Pronto, vão sempre achar. E portanto eu este ano fui fazer uma prova de uma marca comercial a Copenhaga, achei aquilo abaixo de mal. Eu costumo dizer que quem já experimentou provas no estrangeiro, Sim. desde sprints até à distância maior, até o Ironman, pormenores como que eu lembro de haver em Portugal desde os primórdios, de haver uma Alcatifa no Parque de Transição, Sim. de não existir este tipo de coisas, as pessoas às vezes ficam a olhar e pensam, mas é um facto. Sim, sem E dúvida. é sempre bom quando um organizador tem esse cuidado e consegue mostrar às pessoas que de facto há essa preocupação. Sim, é isso que eu sinto, é porque eu vou lá às provas, por exemplo, esta prova que eu fiz em Copenhague em agosto, eu depois escrevi à organização, tive o cuidado de escrever, como eu também gosto de receber os eles mandaram-me um questionário de satisfação e eu respondi. E, claro que respondo como sou organizador de provas, tenho se calhar uma perspectiva diferente do comum dos mortais, não é? Mas coisas como eu descer uma escada e mostrei o meu dorsal, tinha um parque com 3.000 bicicletas e eu podia escolher a que quisesse, ninguém verificou a minha saída da minha bicicleta. Toda a gente com os Garmin de topo de gama ali em cima. Portanto, eu fui com um amigo meu, que teve a infelicidade de não conseguir acabar a prova, que já tinha a bicicleta dele no carro. Ele desceu ao meu lado e ele disse: queres que eu leve alguma? Brincadeira, obviamente, mas podíamos ter tirado uma bicicleta. E, portanto, coisas deste género. Portanto, coisas que não se entendem numa organização que está a fotografar os atletas todos à entrada do Parque de Transição com a sua bicicleta, com o dorsal, com a cara, para se houver uma reclamação, que acredito que existam muitas pessoas a aproveitar-se disto, e depois, no final, deixam qualquer pessoa recolher uma bicicleta. Eu, junto à minha, estavam 2 bicicletas da mesma marca da minha, iguais, mas o modelo acima da minha, eu podia ter pegado, eram da mesma cor e tudo. Eu podia ter pegado, podia ter trazido a outra, e ninguém me dizia nada, porque não houve portanto, pequeninos pormenores que para mim fazem a diferença, e portanto acabo por ter uma análise mais, dizer, uma prova com 3.600 e tal pessoas a participar, eu tinha 15 marquesas para massagem. Quer dizer, eu no triatlo de Setúbal tinha 8, quer dizer, e eram 400, e assim, são pequeninos pormenores que tipo... Aquilo... E aqui em Portugal, como é que tu vês a concorrência do Challenge e da Iron? Eu sinceramente vejo de uma forma saudável. Eu acho que todas as marcas têm o seu papel. Eu admiro os organizadores que se atiram para um FII de uma marca comercial. É o papel da marca comercial. Eles criaram a marca e venderam-na e compra quem quer, está disponível, ou quem tem capacidade. E eu encaro isto de uma forma saudável. Eu não vejo... Eu acho que eu não sou a favor de quanto mais eventos houver, melhor. Eu sou a favor de, se houver eventos de qualidade, todos melhoramos. E, portanto, certamente, muitas pessoas elogiaram o triatlo de Setúbal. Os outros organizadores, que já faziam esse triatlo há alguns anos, devem ter, eles fazem o primeiro ano e, se calhar, agora vão ter mais cuidado em algumas coisas. Eu também fui ver os outros triatlos, não é? E, portanto, se calhar agora vou tirar algumas ideias. Eu já vou, este ano, fui a 3 provas de distância longa ao estrangeiro, tenho umas centenas de fotos e vou melhorar em algumas coisas no triatlo de Setúbal, coisas operacionais, porque eu vou aos taleiros e vou tentar ver coisas que depois se convertem por aí afora. Portanto, eu não vejo a concorrência como uma coisa má, eu sempre aprendi a viver em concorrência. Aliás, eu quando trabalhava na Portugal Telecom, entrei na semana que a PT foi, as telecomunicações foram liberalizadas e, portanto, aquilo foi o boom. Portanto, todas as semanas apareciam empresas de telecomunicações, toda a gente vendia pacotes de comunicações, haviam 20 empresas a vender, portanto, eu era comercial e, portanto, tinha que ir para as reuniões e eu estava entrei para uma empresa que tinha os clientes todos, que era a Portugal Telecom, e de repente eram só clientes a fugir. Portanto, a dificuldade era mantê-los e, portanto, o nosso desafio era eles não irem embora. Portanto, enquanto os outros eram angariar e ir roubar, e nós tínhamos era que manter. E aqui é um bocadinho a mesma lógica. Eu sempre me habituei a viver com concorrência e eu acho que é muito saudável. Às vezes as pessoas dizem, a meia da ponte e tal, da ponte 25 de Abril. Eu acho que a meia da ponte cumpre um papel fundamental no desporto e tem trazido... Há muitas pessoas que fazem a primeira experiência de corrida delas a passar a ponte, porque aquilo tem uma coisa diferenciadora. Foram passar a ponte, que giro, bora experimentar outra. E se 1% daqueles que vão lá andar na ponte podem ser potenciais clientes nossos. E, portanto, eu encaro isto assim. Se houver uma pessoa que experimentou o Alpha Ironman de Cascais, porque foi atrás da marca Ironman e por aí afora, mas que no ano seguinte quer experimentar Setúbal,
bem-vindo. Portanto, é um bocadinho assim. Agora, obviamente que eu tenho perfeita consciência que é muito difícil combater com os números da marca Ironman. Impossível mesmo. E, portanto, sei o meu lugar. Regressando ao Ironman, falávamos aqui falávamos do Challenge e da Ironman. Em 2016 voltaste às competições de triatlo com o Challenge Hot Track e falaste um pouco disso. Qual é que foi a motivação, falando um pouco deste regresso 20 anos depois? Sim, foi uma motivação muito emocional, ainda é uma coisa que me custa bastante falar sobre isso. Eu, quando fiz ROT em 96, a primeira vez que fiz, na altura, um dos meus melhores amigos foi comigo, que era o António Jordan, na altura ainda eram as namoradas, andávamos todos na faculdade e, portanto, éramos de facto todos muito novos. E com o desaparecimento prematuro do António, eu sempre tive uma ideia de fazer algo para que o pudesse homenagear. Uma coisa minha, obviamente, não era uma coisa só que nós pudéssemos fazer. E o António, pronto, foi de facto uma pessoa que me marcou muito e que me custou muito ele ter partido tão cedo. E eu, um dia, em conversa com a minha mulher, acho que foi no fim de 2015, estávamos a conversar ao jantar e ela disse-me: olha, já vai fazer 2016 o Challenge Hot, e mas a gente foi lá em 96. Na altura a minha mulher já era minha namorada e foi comigo em 96, na altura com a minha namorada. Estamos a comentar: já viste, passaram 20 anos, e ela disse: olha que giro, era uma homenagem gira ao Jordan voltarmos a Hot 20 anos depois. E eu disse: olha, por que não? E a conversa morreu por aí ao jantar, e eu, pronto, sou meio maluco nessas coisas. No dia a seguir mandei um mail o Helder Milheiras arranjou-me um e-mail de uma pessoa qualquer e as inscrições estavam fechadíssimas, e eu mandei um e-mail ao organizador, contei a minha história, assim: eu estive aí há 20 anos, o meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos faleceu, quero-lhe fazer uma homenagem, isto era muito importante para mim, gostava de ir com um grupo de pessoas para homenagearmos. E ele disse: ok, a gente abre aqui um wildcards. E eu, isto foi de manhã, mandei uma mensagem ao Mulheres, ele deu-me um mail, ele respondeu-me à tarde. Pronto, ok, então vamos escrever. Fui ao site da Canyon, não tinha bike de ciclismo e, portanto, tinha vendido as bicicletas todas. A melhor forma de comprar uma bike rápida, fui ao site da Canyon, encomendei uma bike, levava 5 semanas a chegar. Ok, comprei. 24 horas depois, cheguei a casa, disse à minha mulher: olha, já me inscrevi e já comprei uma bike. E, portanto, a minha mulher disse: mas eu só dei uma ideia. E de repente estou entalado. Ela 20 anos depois já devia saber que essas ideias pronto, ela tantos anos depois já me devia conhecer, que aquilo devia ter estado calado. E ela disse: mas para que é que eu fui falar, meu Deus, tipo... E eu disse: bom, ok, agora vai ser uma experiência diferente, veio já agora aos meus filhos, e tentei relembrar algumas coisas que fiz com ele, e de facto foi uma experiência para mim muito emocionante. E inclusive na bicicleta escrevi o nome dele, fiz algumas coisas giras que me marcaram e que é difícil esquecer. Pronto, e continuo mesmo a ter aquele dia e dificilmente me vou esquecer. Há coisas do destino engraçadas que aconteceram também nessa prova. Fiz menos 1 minuto do que há 20 anos, treinei muito menos, ou seja, era mais andamento das maratonas que fui fazendo. Acabei por viver aquilo muito de emoções e sofri bastante no final, os últimos quilómetros sofri bastante. De qualquer das formas, quando o Miguel Teixeira, que também foi essa prova, me diz que eu ainda ia para recorde a 2 km da meta, eu tinha, até nos dedos das mãos tinha câimbras, e portanto de facto não estava minimamente preparado para aquilo. Fui completamente a seco para aquela prova, não fiz nenhum triatlo de preparação, não fiz nenhum treino de transição, não fiz nada. Meti-me à maluca a fazer novamente um Ironman, tipo 10 anos ou 12 depois, sem fazer triatlo, e correu muito bem. E, portanto, é giro que faço menos 1 minuto do que 20 anos antes. Foi uma experiência muito gira e lembrei-me muito do Jordan. Gostei tanto que depois decidi continuar a fazer e estou decididíssimo a continuar a fazer triatlo. Uma bonita homenagem. Não, foi de facto. Para mim aquilo marcou-me muito, e o António foi uma pessoa que nós dizíamos muitas vezes: um dia voltamos cá quando fomos velhos. E foi isso que me fez lembrar, coitado, ele já não está cá e já não pode voltar, e portanto os que cá estão, acho que se fizerem isso por ele, acho que para mim representou muito mesmo. Olha, e o Ironman Havaí?
Sim, o Ironman Havaí, ir ao Havaí é também um sonho que eu tenho, né? Quase como todos os triatletas. Não sei se será algum dia um sonho furado. Acho que tenho capacidades para lá ir por mérito próprio, ou seja, alcançando um slot. Acho que me falta rotina de triatlo, ou seja, eu voltei ao Ironman Copenhaga no ano passado, mais uma vez, sem fazer nenhum triatlo, ou seja, tive um ano inteiro sem fazer nenhum triatlo e vou fazer o Ironman Copenhaga. Estou empenhado agora em voltar a fazer um Ironman para me tentar qualificar na mudança de escalão, que é em 2019 mudo de escalão. Sim. E queria começar a tentar em 2019 e para isso 2018 vai servir como fazer algumas experiências na distância 70.3 para tentar qualificar, primeiro ganhar alguma rotina para depois quando for ao Ironman já estar mais com essa rotina. Tenho que melhorar bastante na natação, que eu tive o que me fez abandonar o triatlo foi de facto um acidente muito grave que tive de bicicleta em 1997 no triatlo da Alpiarça, que até hoje me deixou bastante sequelas, não sinto o ombro direito e piorei muito a minha natação e portanto tenho uma dificuldade extrema a nadar que não tinha. Para ter uma ideia, quando fiz em 96 agora fiz mais 14 minutos na natação do que fiz em 96 e portanto e até treinei alguma coisa para aquilo. E o facto de não ter praticamente força no braço direito, a minha técnica de natação piorou drasticamente e portanto estou muito afetado por isso. Portanto estou empenhado em voltar a nadar como deve ser, com reforço muscular neste braço direito, que é o braço que está afetado, ficou afetado pelo acidente, e acredito que se melhorar na natação, se voltar a nadar perto de 1 hora, que era o que eu nadava, e não perto de 1h14 que fiz agora, faz toda a diferença, porque começamos a conseguir andar de bicicleta com pessoas mais do nosso nível. Quer dizer, eu passei em Copenhaga, passei 500 pessoas na bicicleta, portanto, toda a gente dizia, pá, eles vão passar por ti a voar e tipo, não vais atrás deles e não sei o quê, pá, quer dizer, passaram-me 3 ou 4 daqueles de facto que eram do outro campeonato e que ainda conseguiam nadar pior que eu, e depois passei 600 a correr, não é? Quer dizer, é uma coisa, fiz o tempo 28 em 3.000 e tal pessoas, passo 600 a correr, numa dificuldade extrema, é isso que eu critico em muitas provas destas, com um percurso de corrida estreito, normalmente. Super estreito, N choques com atletas mais lentos, abastecimentos horríveis, poucas mesas nos abastecimentos, é isso que me custa numa prova que cobra 500 euros, não tem esses pequeninos cuidados e, portanto, as mesas todas juntas, portanto, toda a gente a monte, regras básicas que devem ser cumpridas num evento, as mesas têm que estar afastadas para as pessoas poderem ir a mesas diferentes. Não fazia sentido nenhum uma mesa corrida com aqui tinha bolachas, ali tinha bares, não sei o que, era tudo a monte, as pessoas nem conseguiam ver o que é que estava nas mesas. O Sérgio está-se a rir, deve saber o que é que eu estou a dizer. E, portanto, isso prejudica muito uma prova de uma pessoa que quer correr uma maratona rápida. Sim. Isso é bom para aqueles que vão andar e param ali e fazem um banquete. E para quem quer correr rápido e vai atrás do prejuízo, não é todo o ideal. Não é? Falavas em Alves, a gente pode recomendar um bom em 8 de Abril. Tenho uma aposta com um amigo, quando fizemos a 10ª edição vamos fazê-lo. Eu espero conseguir cumprir, porque eu tinha dito que a 10ª edição da São Silvestre de Lisboa ia corrê-la e não consegui, e não fui. E, portanto, corri muito, mas não foi na prova. Tive uma coisa gira, que pronto, como o meu filho fez, e ele então assegurou foi um bocadinho à revelia, porque ele ainda só tem 14 anos e fez à revelia do pai e da mãe, mas foi fazer a prova e portanto foi uma experiência gira também. Chegou-me ao fim e disse, olha pai, fiz a prova, está aqui a medalha e eu fui fazer a prova, até porque não é permitido e portanto, mas ele fez a prova e olha, ficou a família representada e portanto... Falávamos aqui de provas e da tua vontade de fazer provas, nomeadamente falaste em 70.3, mas pode de certeza que haverá outras. À semelhança do que foste fazendo no atletismo, em que foste fazendo várias provas pelo mundo inteiro, não só as majors, mas também outras, há alguma prova de triatlo que tenhas assim um gosto especial e que queiras fazer? Não, eu não, de triatlo não existe, existem algumas que eu gostava de, eu não tenho muito aquela coisa de ir atrás ou seja, de um triatlo que seja, gostava muito de fazer o triatlo de Cascais, porque é a minha terra, nasci em Cascais, aliás, nasci em Oeiras, mas a minha vida é toda em Cascais e, portanto, é a minha cidade e gostava muito de fazer a prova de Cascais, sem dúvida, porque é uma zona que eu conheço muito bem. Gostava muito também de ir a Barcelona, mas não tenho muito, estou um bocadinho, por já ter feito eventos no mundo inteiro, felizmente, não me deslumbro muito com o local em si, deslumbro-me mais com a experiência que aquela prova proporciona às pessoas.
O facto de ter feito as majors, as 6 maiores maratonas do mundo, e ter feito outras tantas maratonas, deu-me um bocadinho para perceber isso. Não é só por dizer que vou à maratona de Londres ou por aí fora, que é aquela coisa que toda a gente quer ir, isso não faz que a experiência seja a melhor de todas. E, portanto, no triatlo não tenho assim nenhuma prova que diga tenho de fazer, além do Havaí, não é? Que sei que provavelmente vou lá chegar, vou-me desiludir com a organização técnica, provavelmente vou-me desiludir com aquilo, mas é uma coisa que uma pessoa tem que experimentar uma vez. E, portanto, garantidamente tenho muita vontade de voltar a Roth, mesmo muita, e não volto a Roth este ano porque não quero fazer nenhuma distância longa este ano, mas Roth para mim é o melhor triatlo do mundo, mas assim a anos de luz do que tudo o que eu tenho visto, e mesmo inclusive de outros eventos, de grandes maratonas, a experiência que é proporcionada às pessoas. Há muitos atletas que acabam aquela prova e vão embora para os hotéis, ou estão, aquilo vale a pena ficar para a festa final, é uma coisa que é indescritível, nem dá para descrever. Este ano vejo as pessoas da minha equipa, as pessoas que nunca fizeram um triatlo na vida, qualquer um deles estava com vontade de fazer um triatlo. Estou a ficar arrepiado. Não, aquilo é indescritível. Só lá tive um ano. É só vendo, eu no ano em que fiz a prova em 96, não conseguia andar, levei 4 sacos de soro, estive na enfermaria 2 horas, eles diziam, homem, pá, despacho que eu tenho que me... Cheguei a uma altura só, tenho que ficar 1 hora de repouso. Eu disse, não, eu assinei um papel para ir tomar banho que eu queria marcar lugar na bancada. E então consegui falar com a minha mulher e disse, pá, vocês vão para a bancada para termos lugar, porque aquilo enche. E portanto aquilo é de facto uma experiência e o facto, eu revejo muito nas pessoas, o organizador vai falar às pessoas a chorar a babirranho, não sei se apanhaste isso no ano em que foste, o Félix, que é o organizador da prova, que aquilo era o pai dele que começou com a prova, eu revejo muito naquilo, e portanto ele estar ali a falar de uma forma super emocionada com as pessoas, e depois fala ao Frodeno, e não é por estar lá o Frodeno ou estarem os outros todos, aquela maneira de fazer aquela prova, o facto das pessoas entrarem naquela carpeta, aquele look que as pessoas ali fazem. Eu na minha prova, o facto de ter feito aquilo com os meus filhos, e por isso é que nós em Setúbal deixámos as pessoas todas acabarem com os filhos, sempre a marca Ironman já não deixa fazer isso, acabou com isso, terá tido as suas razões, mas eu acho que são essas pequeninas experiências que fazem as pessoas voltar. Eu intrigava muito este ano quando fui a Roth, por isso é que eu digo que aquilo é de longe a melhor prova. Eles preocupam-se com o pacote todo. Eu este ano fui na experiência de espectador, chegar à natação, que aquilo é um canal, quer dizer, aquilo é numa aldeia, e como é que, poxa, 5.000 pessoas a fazer a prova, mais acompanhantes, carros, amigos, não sei o quê, como é que eles criam naqueles terrenos ali à volta, parques de estacionamento, vão enchendo os parques de estacionamento à vez, e depois agora como é que as estradas estão todas cortadas à volta de Roth, como é que eu vou chegar a Roth de carro? Imensa sinalética para chegar a Roth, foi super fácil, em Roth parar o carro foi espetacular, ou seja, eu fiquei altamente surpreendido com a experiência, até as próprias zonas de animação que estão ao longo do percurso da prova, com zona de comida para toda a gente, quer dizer, uma pessoa quer comer ou quer estar ali a conviver, não tem que estar toda a gente na zona da meta, e eu tirei muitas ideias de lá. Aliás, este ano na São Silvestre de Lisboa fizemos a zona do El Corte Inglês na Avenida da Liberdade, a zona da Cofidis lá no quilómetro 9 em cima, um bocadinho inspirado naquilo, são mini festas dentro da festa, e Roth tem muito isso, tem a zona da New Balance, que é uma zona gigante com a música e por aí afora, as aldeias todas fazem festa, e portanto acho que Roth é sem dúvida. Olha, e agora voltando à vertente não atlética, o que é que mais poderemos nós esperar do Hugo Sousa no triatlo, isto aqui em Portugal? Eu brinco muitas vezes, já disse isso muitas vezes, quando me reformar eu gostava de ser presidente da Federação de Triatlo, isso é uma coisa que eu já digo há muitos anos, mas tenho que me reformar primeiro. Não sei se isso algum dia irá acontecer, é uma brincadeira, até porque... Reformaste ou seres presidente da Federação? Não, reformar-me, há quem diga, o meu sogro é que diz que eu nunca na vida me vou reformar, mas o meu sogro diz isso muitas vezes. A minha mulher já me disse eu vou para presidente da Federação de Triatlo que se divorcia de mim. nem sei bem o que é que há de ser a minha. Gostava muito de um dia poder. Já colaborei com a Federação bastantes vezes. Não tenho nada contra as equipas que lá passaram e nada. Era uma coisa que não era de final de carreira, mas gostava muito de um dia poder ajudar a Federação e ajudar a modalidade a crescer. É sem dúvida a minha modalidade de eleição. Eu comecei a correr com 10 anos, mas quando eu tinha 10 anos também não havia triatlo, e é sem dúvida
um evento e uma modalidade que mexe comigo. Em termos de organizações, gostava muito de poder ter pelo menos mais um triatlo em Portugal, de distância longa, e ando exaustivamente a estudar locais para o fazer. Como disse, o local tem que reunir um conjunto de circunstâncias que sejam favoráveis ao evento. Não quero fazer uma prova onde estejam 10 pessoas a assistir, e tem que ser uma experiência agradável para todos, e tem que ser tem que haver uma Câmara que acredite num projeto, porque sem as entidades acreditarem também não é possível. E portanto gostava de organizar outro triatlo e de manter muito ligado à modalidade. Agora, assim a minha vida o vai permitindo, não é? Porque a gente não sabe o dia da manhã, mas quero mesmo continuar ligado à modalidade, isso é sem dúvida. E não estou em campanha para presidente. Portanto, já disse ao Vasco que não será, que ainda pode ter mais uns mandatos. E, portanto, seja o Vasco, seja quem vier. E, portanto, ainda não é por aí. Não. Olha, eu não sei se existe mais alguma coisa que queiras partilhar com os nossos espectadores. Não, nós aqui costumamos dizer que o nosso slogan é correr para ser feliz. No fundo, é um bocadinho fazer desporto para ser feliz. Eu acho que as pessoas que fazem desporto são, sem dúvida, mais felizes, e tentamos que, obviamente, isto hoje em dia é a nossa vida, não é? E, portanto, nós vivemos disto e temos que ganhar dinheiro com o nosso trabalho, porque se fosse para fazer provas a perder dinheiro, inscrevia-me na prova e ia participar nela, e, portanto, nós temos que ganhar dinheiro. Há pessoas que têm um bocadinho de dificuldade em aceitar que as empresas que organizam eventos desportivos ganhem dinheiro, mas isso é como realizar um filme de cinema e vender bilhetes para o cinema. Aqui é a mesma coisa. Os atores que fizeram o filme também ganharam dinheiro, os cameramentos ganharam dinheiro, e a pessoa vai ao cinema e paga o bilhete para ver o filme. Aqui é a mesma coisa. Houve alguém que pensou a prova, a montou, a organizou, e quem foi participar nela teve que contribuir para isso tudo, e portanto é expectável que essa pessoa também tenha que viver, não é? E por aí fora. E portanto, não, é literalmente assim. Nós somos muitas vezes acusados que os organizadores de provas andam a enriquecer à conta disto, e também não acho mal que enriqueçam, portanto, se enriquecerem em muitas outras áreas de negócio da vida, e portanto, se fizer um bom trabalho, se cumprir com o que promete ao cliente, se não vender gato por lebre, portanto, se for feito de uma forma honesta e com trabalho, portanto, nós aqui na HMS, as pessoas que nos vão conhecendo e que se começam a aproximar mais de nós, dizem-nos muitas vezes isso. O sucesso deve-se muito ao empenho que vocês têm e ao trabalho que vocês aplicam nos eventos, e portanto somos os primeiros a chegar, somos os últimos a sair, e eu próprio faço questão de dar o exemplo. E não é só fazer questão, gosto efetivamente de o fazer, e portanto é uma coisa que está em mim. Este ano na São Silvestre de Lisboa, na semana da prova, todos os dias felizmente tivemos que ir a televisões, e eu, como representante máximo da empresa, fui falar sobre a prova às televisões. Mas eu estava com uma vontade, e estava-me a gostar imenso de não estar com os meus colegas nas montagens, estava-me a gostar horrores aquilo. E portanto eu estava lá, só estava a pensar neles, e não era minimamente de desconfiar que eles estavam a fazer o trabalho ou não estavam a fazer o trabalho, era mesmo estar com a equipa e estar lá envolvido. E portanto é um bocadinho isso, é continuar a fazer o que gostamos, porque se assim não for, é muito difícil aguentar trabalhar nesta área, porque, costumo dizer isto, nós estamos a trabalhar quando os outros estão a divertir, ainda por cima, quando é uma diversão que nós também gostamos, e portanto é complicadíssimo fazer isto, e portanto eu também sou agente de atletas, viajo para muitas maratonas no mundo inteiro com os meus atletas. Houve uma altura que ainda cometi um erro de a Jéssica Augusto vai correr e eu também participo na maratona, é incompatível, e portanto eu tenho que estar lá quando ela chega, e ela corre muito mais que eu, e portanto isso não é viável. Eu tenho que estar lá quando ela chega, porque se ela ganha, ela tem que ir dar uma entrevista, porque não posso chegar eu todo suado a acabar uma maratona. Fiz isso uma vez, não sei se foi por isso, ela nessa prova, na única vez que eu fiz isso, ela desistiu, já tinha apanhado o autocarro para o hotel, desencontrei-me delas, nunca mais, e portanto ou vou trabalhar ou vou participar, e portanto estas coisas é complicado. Agora estou a ver uma partida da maratona de Nova Iorque como tive este ano, estou todo arrepiado, quer dizer, e já lá fui 8 anos seguidos e corri 3 anos, mas tenho todos os anos vontade de participar, esteja com treino ou não esteja com treino, é que dá sempre vontade. Até o tipo de partida? Estou sempre, sim, depois ia-me arrepender porque é que eu vim fazer isto, porque não treinei nada, mas estou sempre com uma porque é que eu não vou fazer esta porcaria? O ano passado em Rota eu estava-me a torcer todo, não, a sério, que foi uma coisa, até me estava a gostar no momento da partida, eu ouvi o tiro de canhão, aquilo, ia estar ali, ia-me arrepender 5 minutos depois, mas é um facto, é isso, e portanto é continuar a fazer o que gostamos, e com paixão, e tentar que as pessoas tenham boas experiências nos nossos eventos, e que a empresa seja sustentável, porque ter uma empresa que não seja sustentável, e que os nossos, isso faz parte da nossa missão da empresa e da visão, é que
nós gerarmos boas experiências aos nossos clientes, que nós sejamos uma empresa sustentável e que os patrocinadores e as entidades que acreditam em nós vejam nesse investimento que eles fazem em nós um bom retorno. E, portanto, se as três partes, que são as três partes envolvidas, estiverem contentes e estamos preparados para aqueles que não vão gostar de nós, porque haverá sempre isso, e, portanto, também há sempre aqueles que nos vão adorar, e, portanto, trabalhamos aqui para os outros 80% que são influenciados pelo nosso resultado e, portanto, pela nossa performance. Bom, olha, resta-me agradecer da nossa parte Obrigado, a tua disponibilidade. Obrigado, esperamos que 2018 seja um ano de sucesso para ti, para a Ficávamos aqui a dia todo a contar histórias. Exatamente. Sim. E que, olha, marcamos encontro para o próximo triatlon de Setúbal. Obrigado. Está bem. Obrigado. Obrigado. São bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado mesmo. É.